Sofia, é um prazer te receber aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre transtornos alimentares, algo que a gente percebe que ocorre com uma frequência, né? E que a gente tem muito, na realidade, eu e você, a gente, na realidade, pelo que eu percebo, nós temos uma forma de pensar muito parecida. Com certeza. A gente Com sempre certeza. tivemos essa sintonia, hein? Apesar Sim, de formação diferente. Eu venho da nutrição e você da da psicologia. psicologia, exatamente. Né? Então, assim, eu tenho pensado muito nisso, né, ao longo desse tempo, até porque a gente trabalhou muito juntas, né, no ambulatório de transtornos alimentares, e eu tenho visto que existe ainda muita dificuldade, principalmente dos profissionais, em lidar com os transtornos alimentares. Nem todos, não necessariamente com todos os transtornos. Eu acho que um especificamente, que é a anorexia nervosa. Com certeza. Né? Então, assim, dentro da área da terapia, dentro da área da psicologia, né, o que a gente tem percebido? Uma das coisas principais que eu acho é a negação sobre a doença. Não sei se você concorda comigo em relação a isso. O que você Total. acha? Uma sensação, o paciente não vai se tocar no que está acontecendo, no começo até se sentir vitoriosamente no controle, né? Então, a gente vê que na anorexia, muitas vezes, são os amigos que vão chamar alerta, né? Ou os professores, os pais se assustam, porque geralmente são os últimos a perceber, e Concordo. o próprio paciente com anorexia vai achar que está tudo bem, está no controle, está muito bem, está super animado, não tem problema não. E também não percebe aquela perda de peso, né? A gente vê que na imagem corporal, a imagem ela continua dentro da cabeça do paciente ainda até com um corpo maior do que é. Então, nenhum problema, estou bem. E até com raiva, quando a gente tenta ajudar. Né? Um dos problemas, essa negação. Mas a gente vê em muitos transtornos, né? Não só Sim. alimentares, essa negação do, não, estou bem. Uhum. A questão sempre é a partir de quando intervir, a partir de quando é necessário. A intervenção. É, E você sabe, Sofia, na realidade, assim, quando a gente pensa, né, eu comecei pela anorexia, mas a gente vai caminhando. Quando a gente pensa na anorexia, e na realidade não só na anorexia, mas em todos os transtornos alimentares, anorexia, bulimia e transtorno da compulsão alimentar, o que a gente percebe, né? Que a grande preocupação, né, exacerbada é sempre com peso e formato corporal, sim, com certeza. Transtornos alimentares, né? Essa questão né? da, Do né? peso e formato corporal. E uma das coisas que eles mais usam, na realidade, e que eles acham, né, que isso levaria a ter controle, que nem você estava falando, está ligado à dieta. A bendita dieta. Né? E que não é uma dieta, vamos dizer assim, tranquila, não, ela é restritiva. Né? Eu Uhum. paro de comer. Né? E uma outra coisa que eu percebo, né, que quando esse indivíduo tem essa preocupação exacerbada com peso e formato corporal, ele vai formando crenças em relação a isso. E uma Crenças em das. relação a corpo, mas também crenças nutricionais, né? Que eu Exatamente. sou nutricionista, Isso. posso dizer, a questão é justamente a gente vê que tem muita informação nutricional e muita informação nutricional não adequada. Então, infelizmente, nossos pacientes, mas não sempre com transtorno alimentar, eu diria no meu consultório privado em São Paulo também, os pacientes chegam com muitas crenças, eu vou dizer, crenças que vai de mitos sobre, por exemplo, não beber, não se tratar durante a refeição, ou uma crença de uma paciente anoréxica, ela falou que ela acreditava que água fazia engordar. Então, crenças às vezes super limitantes e irracionais, sabe?
sim, sem dúvida. Da mesma forma que eles acreditam, dentro do contexto da psicologia, quais são as crenças que aparecem, né? É que se eu perder peso, se eu emagrecer, eu vou ser feliz. Se eu emagrecer, eu vou ter sucesso. Né? São juízos de valores que vão sendo formados, né? Da mesma forma, por exemplo, quando chega no meu consultório, você falou bem, né? Crenças nutricionais, né? Algumas vêm assim, olha, eu tinha uma paciente bulímica que ela comia alho de manhã, 15 alhos de manhã. Ah, eu teve essa paciente também na nutrição. Será que é a mesma? Será que é a mesma? É, é. Não pode Porque até é ser que assustador, seja. é bem raro isso, né? Era bem assustador esse consumo, né? Exatamente. Até porque não se dava nem muito para ficar perto dela, né, Sofia? Uhum, Ela exalava alho, né? uhum. Com a ideia de que se ela comesse aquilo todo dia de manhã, ela Daí, perderia peso. porque tinha ouvido em algum lugar que alho fazia emagrecer. Então, a gente tem que ver que as crenças dos pacientes, elas podem ser totalmente irracionais. E eu vejo também com suco verde. Suco verde faz bem, então vou tomar 1 litro. Gente, 1 litro de suco verde acaba sendo quase tóxico para o nosso fígado, né? Então, a gente tem que ver que essas informações, do jeito que ela vende, tem alimento bom, tem alimento ruim, elas trazem bastante crenças não necessariamente adequadas, saudáveis. Exatamente, exatamente. E isso é preocupante, porque dentro de um contexto, tá? A mídia reforça isso, né? A sociedade reforça isso, muitos médicos reforçam isso, né? A ideia Nutricionistas, sim, nutricionistas, psicólogos, quer dizer, a própria equipe, né? A equipe não, mas os próprios profissionais, né? Acabam reforçando coisas no indivíduo que vão trazer muito mais malefício do que necessariamente benefício. bom, aí você está dizendo coisas que a gente vê. O próprio tratamento até do peso, ele pode ser mais diatrógeno, ou seja, trazer mais prejuízo do que benefício, né? Isso que estou justamente gritando agora mais com o livro que escrevi, com o evento que estou organizando, para dizer, gente, vamos dar uma olhada um pouquinho mais assim científica sobre todas essas abordagens ao redor do peso, do excesso de peso. Agora está todo mundo falando da obesidade que está explodindo o Assustadora, Brasil. O Brasil está daqui a pouco no nível dos Estados Unidos, só que está chegando de uma maneira mais rápida, né? É exponencial, é muito mais rápido do que o que aconteceu nos países ocidentais. Então, a gente está na frente, provavelmente, de um grande desastre de saúde pública aqui no Brasil, né? E não só adultos, mas crianças também. na realidade está Então, pegando todas as faixas etárias. Isso é com um discurso extremamente gordofóbico, dizendo assim, tem que emagrecer a qualquer custo de saúde. Então, nossa saúde, ela confunde magreza e saúde. Parece que para ter saúde preciso emagrecer, como se eu emagrecesse, vou ganhar saúde. Não necessariamente. Pois A, é. a Só gente que vê aí que acho que não. tem, só que aí também acho que tem uma confusão, é o seguinte, é saúde, o emagrecer e a forma de pensar sobre esse contexto. Qual é o Exatamente. significado que esse indivíduo vai dando a esse contexto? Uhum. Né? Já que, na realidade, ele parte de um pressuposto que na vida dele tudo vai mudar se ele for magro. Como se Vai fosse colocar algo todas essas mágico. experiências. Algo E a mágico. gente vê que não acontece por um negócio bem assim simples, né? É um trabalho de neurociência que eu pesquiso na neurociência. A gente vê que um cérebro, quando passa por dieta restritiva, se assusta. Então, mesmo se você emagrecer pela dieta, você não vai ficar bem.
porque o cérebro vai dizer, o que é isso? Eu estou com fome, vai se sentir ameaçado, a pessoa, apesar de emagrecer, não vai se sentir bem. Então, cadê aquela promessa que tudo vai se resolver quando for magro? Pois é, pois é. Agora, me diga uma coisa, por exemplo, essas famosas dietas, né? Nós temos um monte de dieta que vem não sei de onde, acho que vem do espaço, né? E chega até O nós. ser humano é super criativo, é? Exatamente. Por exemplo, eu não sou a favor da dieta. Tá? Eu, como terapeuta, eu não aconselho meus pacientes a entrar nessa coisa. Eu tenho que retirar isso, tenho que retirar aquilo, não vou tomar isso, não vou tomar aquilo, né? Eu mesmo sou ativista contra a dieta, sou nutricionista, né? Fiz meu doutorado pela USP. Meu doutorado eu fiz na obesidade e na genética. Então, obesidade infantil e Uhum. genética. Depois eu me especializei em transtorno alimentar, o comportamento alimentar. E a gente vê que o efeito da dieta, tanto no paciente que tem excesso de peso, quanto no paciente que tem transtorno alimentar, é um efeito deletério, ou seja, vai deixar a pessoa pior do que antes da dieta. E de um jeito também metabólico diferente, com risco, o efeito sanfona leva a um risco metabólico maior, e até de risco de diabetes, não é brincadeira, e também a gente não sai igual de uma dieta restritiva. A neurociência é muito interessante ver que hoje está muito bem descrito, quando a gente faz uma dieta restritiva, cortando calorias ou cortando grupos alimentares, o nosso cérebro vai mudar, vai modificar o comportamento. E dois efeitos bem importantes são aumento do apetite. Então, a pessoa está Sim, lá querendo emagrecer, querendo comer menos, fazendo dieta, e só vai pensar em comer. Então, sem isso dúvida. é natural. É por isso, não, é contraproducente de tentar emagrecer cortando comida. Mas também a gente vê que tem um efeito na modificação do metabolismo, ou seja, o metabolismo cai, a pessoa fica com o metabolismo mais devagar, mas também o cabelo cai, a unha fica mais fraca. Então, muitas coisas se modificam dentro da dieta restritiva. E ao final, a sensação não é de bem-estar, é uma sensação de mal-estar. E por isso que não se resolve uma crise psicológica existencial com uma perda de peso. Isso, tanto psicólogo quanto nutricionista, a gente sabe disso. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Agora, o dado é que, assim, parece um comportamento aprendido, né? Dentro de um contexto, é um comportamento aprendido. Né? Então, o indivíduo vai tirando, vai tirando. Psicologicamente, a gente sabe, né? Emocionalmente falando, a gente sabe que a retirada de algum tipo de alimento, tá? Traz mais fadiga, traz mais o humor muda, o indivíduo tem muito maior irritabilidade, né? Então, emocionalmente, esse indivíduo, além do contexto, tá? Que nem você falou, né? Que ativa todo o processo, né? Bioquímico do indivíduo. Falei correto, Sofia? Sim, Né? Todo o contexto bioquímico, né? Além desse processo, emocionalmente, é altamente desorganizativo. com certeza. Né? E Uhum. por ser desorganizativo, o que acontece? O que a gente percebe? Né? Pacientes com transtornos alimentares, anoréxicos, bulímicos, eles morrem por causa disso? Não. Por que eles morrem, Sofia? Por esse cataclismo bioquímico que ocorre. É que é crônico, que leva sabe, a uma alteração metabólica que leva aos poucos a alterações que podem acabar com doenças crônicas. Não é necessariamente um caminho, mas a gente vê que hoje está sendo muito claro que o tratamento da obesidade, é isso que eu vou falar no meu manifesto,
O tratamento da obesidade hoje é um fracasso total. Não tem um país, sabe, Fátima, não tem um país no mundo que consegue diminuir a prevalência, ou seja, é fracasso mundial. Não tem um país que consegue lidar com esse problema. Então, a gente vê que é um problema sério que a gente tem que enxergar e se questionar. O que eu posso fazer para melhorar o tratamento para conseguir, porque aquela insistência a emagrecer, a perder peso, ela leva mais prejuízo do que uma ajuda. Então, é uma coisa muito complexa, porque a maioria dos profissionais de saúde vão trabalhar só falando de peso. Por isso que a gente vê um aumento de transtornos alimentares, porque parece que agora tudo É é peso. avaliado em função do peso. Exatamente. Exatamente. Então, quando você fala isso, né, eu tenho uma preocupação muito grande, porque não só no contexto nutricional, porque isso também vai atuar no meu contexto do atendimento a esse paciente, né? E eu vejo sempre um dado que talvez seja o mais importante. Né? As pessoas que tratam de transtornos alimentares, seja psicólogo, nutricionista, não se trabalha com isso sozinho, né? Com certeza, nunca. Nem, isso talvez é importante. Não sei se dentro do seu público tem somente psicólogos ou tem também nutricionistas, mas muitas vezes o nutricionista vai receber o paciente com transtorno alimentar em primeiro lugar, porque o paciente está com problema com comida, então ele vai buscar ajuda do nutricionista. Sim, Né? para Então, emagrecer, né? e muitas vezes para emagrecer, ou falando que eu Hum, não consigo controlar a minha alimentação. E o nutricionista precisa saber detectar aquele transtorno alimentar. E isso é o que eu estou ensinando no meu curso, né, para profissionais. Eu estou ensinando a, primeiro, entender o que é, mas também como detectar, porque um nutricionista que consegue detectar um risco de transtorno alimentar já vai ajudar muito o paciente a não fazer mais uma dieta que vai fracassar e que vai deixar mais uma vez dentro dessa dificuldade. Até porque, se a gente for nesse caminho, né? E isso é um dos dados que a gente luta, eu luto também em relação a isso, é o quê? Dele poder entender, na realidade, que a dieta, quando ele acredita que ele tem controle sobre aquilo, ele percebe que ele não tem, né? Porque uma dieta restritiva seria a mesma coisa que nós, Sofia. Por exemplo, tá? A gente está trabalhando desde de manhã, estamos aqui na live, né? Provavelmente você já comeu alguma coisa no horário da tarde, eu também, para poder estar aqui, correto? Porque senão, necessariamente, quando a gente acabasse aqui, todos nós duas teríamos o quê? Eu vou chamar de uma microcompulsão alimentar. Tá sem som. Tá sem som. Liga o som, Sofia. Não consegue? Josemar, ela não está conseguindo ligar o som. Só um minuto. Josemar, está me ouvindo? Não está ligando o som? Ok, liberou. Voltou, liberou. Porque estava escrito que ele não estava me deixando. É que, como estava com um pouquinho de tosse, eu cortei o micro. Ah, Mas com certeza, a gente vê que restrição leva a compulsão, hein? É uma coisa muito clara dentro até do comportamento alimentar. Quanto mais restrição, mais você vai ter um risco de exagero. Então, a gente vê que hoje esse incentivo a fazer dieta o tempo todo tem um efeito muito agudo no comportamento alimentar das pessoas. Né? E não só adultos, crianças também. E crianças eu acho até mais grave, porque crianças estão em crescimento, então é tudo muito forte. Apetite forte, apetite grande. Quando faz dieta em criança, sabe, Fátima, aumentar até 3 vezes o risco de obesidade. eu sei.
fazer dieta Eu sei. dentro da infância, Agora, é verdade. pois é, mas quando a gente trabalha com a criança, né, nós também temos que trabalhar com o grupo familiar, né, Sofia? Total, tá? Porque, por exemplo, o grupo familiar, a família de uma forma em geral, né, não vou generalizar, mas em geral, ela também mantém essa criança nesse contexto, Então, né? Em vez não dela necessariamente, sabe, Fátima? O que é importante é trabalhar com a família, com certeza, porque é importante destacar que a culpa não é da criança, né? É uma questão mais geral do ambiente, das sim, atitudes, da cultura, mas saber que eu já peguei, porque eu sou especializada em obesidade infantil, já peguei famílias extremamente adequadas, agora a criança sofrendo bullying na escola. Então, não era nada de tanto mudar dentro da casa, era mais uma coisa de conversar lá na escola. Então, às vezes, a gente vê que a maioria das vezes tem coisas para reorganizar dentro da família, e com certeza, um tratamento de comportamento alimentar com crianças se faz com a família toda, né? tá. Pelo menos os pais, às vezes Sim, sim, sim. sem os irmãos, mas eu estou cansada de ver famílias onde tem um filho mais gordo e um filho mais magro. E aquele mais magro pode tudo, e aquele que Mas tem gordo não mais. pode nada. E aí deixa a situação muito cruel. Né? É importante explicar para os pais, não, a gente tem que ter a mesma atitude com todo mundo, com neutralidade do peso, porque essa restrição que a criança com excesso de peso sente, faz ele automaticamente buscar comer como? Escondido, quando tem oportunidade, acabar com tudo quando pode, porque e deixa ele com aquela obsessão de buscar comida, né? Então, você falando nisso, eu estava me lembrando o seguinte, né? Quando existe essa diferenciação, porque ele é magro, ele pode comer tudo, porque você é gordo, não pode comer nada, tá? Acaba formando, dentro de um contexto, né, que tipo de relação de apego, tá? Porque, na realidade, esse indivíduo se sente excluído em relação ao irmão, tá? O irmão Sim, pode tudo e ele nada. nossa, é muito cruel, sabe? É uma atitude muito cruel e de, sabe, a criança que tem excesso de peso, a criança com obesidade, eu trabalhei meu doutorado inteiro com eles no ambulatório da Faculdade de Medicina, da USP, na endócrino. São crianças extremamente tristes, né? São crianças que tem 6 a 14 anos, nosso grupo, são crianças que não entendem o corpo deles, estão muito tristes porque eles não entendem o que está acontecendo, eles não entendem por que engordam, e os adultos o tempo todo mandando neles, tirando comida gostosa, e eles com nenhuma capacidade de melhorar, porque não é uma coisa simples emagrecer. Isso talvez que foi, para mim, o divisor de água, é que me formei na França, né? Sou nutricionista francesa e brasileira. Me formei na França e revalidei na USP. Agora, em todos os lugares, né, na França e no Brasil, escutei basicamente assim: é fácil emagrecer, é só fechar a boca e malhar, pronto. Então, Aham. quando a gente começa a atender, no começo, também eu falava para as crianças: vamos correr no parque, vamos comer salada. Só que na minha frente eu tinha crianças dizendo: mas doutora Sofia, eu quero emagrecer, mas eu só penso em comer o tempo todo. O doutora Sofia, eu como escondido da minha mãe, eu não quero. E aí, isso que me fez estudar mais, entrar naquela neurociência do comportamento alimentar. É aí que a gente se encontrou quando eu fui para Uhum. Ambulim, Ambulatório de Isso. Transtornos Alimentares. Eu acho fantástico vocês levarem esses assuntos no Brasil inteiro, porque a gente vê que a prevalência, a tendência dos transtornos alimentares está aumentando muito. E os profissionais de saúde não foram treinados a entender e saber como lidar, né? Exatamente, exatamente.
E agora, o que você vê, né? Então, eu falando um pouco do contexto da psicologia, né? Então, veja, essas pessoas, tá? Que têm transtorno alimentar, o próprio obeso, né? Que nem todo obeso tem transtorno da compulsão alimentar, Ah, não, com não, certeza. né? São mais hiperfágicos do que qualquer outra coisa, né? Mas nós podemos ter a hiperfagia mais o transtorno da compulsão alimentar. E sabe, Fátima, às vezes nem hiperfagia tem, mas tem um metabolismo completamente fracassado por 30 anos de dieta. Exatamente. Então, o que a gente percebe, né? Ao longo do tempo, né, que eu trabalho com transtornos alimentares, né, a gente percebe uma imaturidade, uma identidade, na realidade eu vou chamar de falsa. Tá? Eles acabam tendo uma identidade do transtorno alimentar, mas não a identidade da pessoa, do que ele é, como ele se percebe, né? E um dos dados que a gente vai vendo é que, além dessa imaturidade, existe uma imaturidade emocional. Tá? Eles não sabem lidar com o contexto emocional. Ou seja, se eu estou triste, eu como. Se eu estou alegre, eu como. Se eu estou com raiva, eu como. Que é a busca de um prazer imediato, né? E eu vou usar a palavra tamponamento de um conteúdo emocional. Com certeza. É por isso que hoje, por exemplo, obesidade, muitos estão achando que quem vai tratar é endocrinologista, e isso atualmente a gente vê que foi um erro total, porque a condição da obesidade ela é neurocomportamental, a gente tem que trabalhar com psicólogo, a gente tem que trabalhar com mudança de hábitos, né? O nutricionista pode ajudar, o médico também, é multidisciplinar, e não é uma questão só simples, né, de fechar a boca malhar. Exatamente. E muitas vezes, né, nós temos comorbidades associadas, né, Sofia? Então, o Com médico certeza. psiquiatra muitas vezes tem que entrar, né? Com Então, certeza. você percebe muito, por exemplo, depressão e ansiedade, eu diria que é uma comorbidade de base, em termos de anorexia, bulimia e transtorno da compulsão alimentar. Só que a gente tem outras comorbidades que podem deixar o indivíduo mais impulsivos. Com certeza. Eu sempre trabalho com psiquiatra e psicólogo, eu pessoalmente, né? E Quando eu tem também. uma questão de transtorno alimentar, ou até um comer transtornado forte, que não chega a ser um transtorno alimentar, mas Sim. você vê que a pessoa está com muita dificuldade a lidar com emoções, mas também toda essa relação com a comida, com o corpo, com a vida. E muitas vezes o próprio médico psiquiatra ele vai dar pelo menos um diagnóstico, vai ver a pessoa no seu inteiro, vai falar, ó, tem isso, isso, isso. Aquele problema de peso, às vezes é o topo do iceberg, né? Então, por isso que a questão não é emagrecer a qualquer custo. A Sim. questão é por que engordou tanto? O que fez ele engordar? E o que você falou que é extremamente importante, essa questão justamente voltada ao comer emocional. Esse comer emocional, ele é hoje considerado um dos fatores de engordar. Né? É comer sem fome, sem vontade. É comer por outros motivos do que fome. Uhum. Tem uma pergunta aqui, Sofia, que tem várias perguntas aparecendo aqui, mas tem uma que eu vou ter que responder, embora, né, que eu nem estava comentando com você, daqui a 2 semanas eu vou estar com um educador físico falando sobre transtornos alimentares também. Né? Então tem uma pergunta aqui, acho que bem interessante, tanto para mim quanto para você responder. E o educador físico, em qual momento ele deve entrar? Atividade física é importante também nesse momento? Nós temos que fazer um recorte aqui. Na obesidade, sempre. Né? O educador físico, ele tem que trabalhar. Super importante. Super importante. Mas um educador físico alinhado com o nosso discurso, tá? Tem que ser um educador físico alinhado a esse discurso. Não só a esse discurso, mas normalmente o educador físico, para trabalhar com pacientes que têm transtornos alimentares, ele tem que ter uma especialização em relação a isso,
ele tem que saber o que ele pode ou não pode fazer. Por exemplo, se eu tenho um anoréxico, ele só vai poder fazer exercício físico se ele estabelecer o quê? O peso. Perfeito. Aliás, dentro da anorexia é um grande problema, porque o Sim, próprio paciente muitas vezes quer fazer atividade física e a gente tem que cortar. até cortar. E ficar uma guerra, hein, que não é necessariamente fácil. Mas também tem aquela educadora física que você vai convidar, que é maravilhosa. Ela vai mostrar que é possível fazer atividade física também sem cansar muito o corpo. E também isso que é interessante também, essa reconexão com o corpo, usar esse momento da educação física não para fazer um queima de caloria, mas para se reconectar com o corpo, sentir o corpo, ver o quanto o corpo reage a movimentos. Isso é maravilhoso. A Paula, hein, que vai vir. A Paula, Isso, é a ela Paula. fantástica. Vai ser muito bom. Exatamente. Né? Porque, na realidade, a gente tem outro, eu acho que um outro contexto que é bem importante é que nós temos dois tipos de anorexia, dois tipos de bulimia. Né? Exatamente. Nós temos um tipo restritivo, que está ligado à dieta e exercício físico, e nós temos o tipo purgativo, que eles usam estratégias compensatórias, né? Que é bem diferente do indivíduo obeso com transtorno da compulsão alimentar. Uhum. Né? Então, as estratégias compensatórias no indivíduo purgativo é indução de vômito, uso de laxante, diurético, enemas, né? E que uma das coisas que tanto nós como vocês, nutricionistas, né, antes de qualquer coisa, tem que sanar esse comportamento. Muito bem. Né? Porque senão ele não vai seguir o contexto nutricional, porque necessariamente, né, eles formam, eles têm, são interessantes as regras que eles colocam, né? Isso é proibido, isso não é proibido. Direto. Mas também é nossa sociedade que vende isso. Tem muito interesse lucrativo dos negócios, de vender alimentos bons, alimentos ruins, vilões, mocinhos. E aí, você vê que quando você presta atenção, a moda passa. E como você falou das dietas, sempre tem uma criatividade incrível. Né? Então, Sim, uma vez é goji berry, depois vai ser açaí, depois vai ser óleo de coco, e aí vai. E depois passa, mas a pessoa que entrou e vendeu ganhou bilhões, milhões, né? sim. Então, e por isso, eu acho que, sabe, Fátima, eu acho que isso já existia no tempo da caverna, com aquele, como se fala, aquele que dava todas as Como poções que é? mágicas para Ah, porções mágicas, sim. Os magos da vida, os os feiticeiros magos, da vida. exatamente. Eu acho que o ser humano tem um pouquinho dessa crença que existe um milagre. Então, apesar de eu estou 7 anos depois de escrever meu livro, né, o Peso das Dietas, estou 7 anos falando que fazer dieta faz mal, que não, a gente não deveria entrar nas dietas restritivas, etc. E o que eu vejo, Fátima? Vejo mais dieta restritiva. E parece que as pessoas estão enlouquecendo. E de fato, uma pessoa que está fazendo dieta ela vai conseguir emagrecer no começo e depois vai engordar tudo de volta. A gente sabe isso é científico. Agora, ela não vai conseguir fazer uma segunda vez a mesma dieta, De porque jeito nenhum. exatamente o cérebro ele fica com memória. Então, ela vai ter que provavelmente buscar uma dieta mais restritiva ainda. E aí começar aquela como um círculo vicioso que está cada vez mais amplificando. Hoje você vê dietas onde nem se come, nem se bebe, faz um jejum intermitente totalmente inadequado, para de comer para obter um emagrecimento. E muitas vezes esse tipo de dieta muito restritiva
joga o paciente dentro de um transtorno alimentar que ele nunca tinha sentido, né? Exatamente, exatamente. Uhum. Você sabe que tem a Jeanette Rossato falou o seguinte: e uma criança que os pais trancam o armário para que ela não coma, e caso ela consiga abrir, acaba comendo o que tem. Qual a avaliação sobre esse comportamento dos pais? Então, dos pais, primeiro, o comportamento do filho, normal. Se você proíbe alguma coisa, quando abrir o armário, vai ter oportunidade, a tendência é comer tudo, né? Sim, A questão dos pais, eu não vou criticar os pais. Eu estou dizendo para você uma coisa, Fátima. Eu trabalho com muita criança e muitos pais. Tem muita culpa hoje dos pais, porque os pais estão sendo apontados como culpados do excesso de peso do filho, como se não fossem pais de qualidade. Então, não é fácil ser pai ou mãe hoje. E controlar uma criança é muito difícil. E, aliás, eu até não recomendo tentar controlar. Então, a única coisa que eu falaria com os pais é justamente trabalhar essa questão, é de ver que quanto mais eles vão fechar, trancar, proibir, mais vai ter efeito rebote com risco de excesso. Então, sabe como é que eu vejo isso, Sofia? Só para te complementar, desculpa te cortar, não. já te cortando, né? Desculpa te cortar, já te cortando. Quando eu penso nos pais, eu também acho que eles não são culpados, não. Na realidade, eu acho que eles ficam tão culpados, tão desorganizados, tá? Que É, eles tendem a achar que aquilo está protegendo o seu filho, sim. E sabe, tá? Fátima, o que eu vejo é que muitos pais, eles mesmos já não têm uma relação tranquila com a comida. Então, quando você Sim, não está bem com a comida, como que você vai educar filhos em paz com a comida? Muitas vezes isso traz uma grande dificuldade. E eles acham que talvez trancando tudo dentro do armário, eles ajudam a criança a não pensar sobre o alimento. Só que nosso cérebro, ele é uma máquina incrível, né? E tem muito do comer inconsciente, tem muito do comer emocional, que é mais forte do que o racional. Então, sem dúvida. com certeza, não é uma coisa que eu estou recomendando, mas eu não jogaria, sabe, uma crítica dos pais. Eu chamaria os pais para conversar, explicando, Sim, voilà, e, ajudando eles a terem uma atitude mais adequada com os filhos. sim. Concordo com você em gênero grau. Na realidade, assim, a tendência é que a gente diga, esse cara não cuida dos filhos, né? Ó, não está nem aí com a alimentação. Isso não é uma verdade, né? Não. Na realidade, não é uma verdade absoluta. Podem existir alguns assim, sem Sim, a dúvida. gente vê até no transtorno alimentar, né, Fátima? Não é tudo Sim, culpa da mãe, mas a gente vê que tem algumas mães que são tóxicas. Só que 15 anos atrás, a culpa era só da mãe. sim. Isso era muito cruel, né? Você E sabe? uma das Ah, coisas que a genética, que eu sou pesquisadora em genética, eu coordeno o projeto de genética do Ambulim. uhum, O que a gente vê com a genética é que também essa questão do transtorno alimentar é biológico, não é só uma questão psicológica. E sim, agora a gente vê que não é só culpa da mãe. Então, graças a Deus, hoje o tratamento ele está feito com psicoeducativo dos pais, da mãe, aprender a lidar melhor com todo o contexto, né? E isso tá sendo muito positivo. Mas a gente sabe que tem algumas mães que podem ser tóxicas, mas às vezes é o pai, às vezes é um irmão, né? sim, E às vezes é o professor lá na sala. sim. Mas, na realidade, quando a gente fala em transtornos alimentares, tem uma coisa que sempre me fica na minha cabeça, e não é só nos transtornos alimentares, isso eu vou generalizar, tá? Todo o contexto da saúde mental, a gente tem que olhar por um dado biopsicossocial, Com certeza. tá? E não é assim, biológico, psicológico e social. Não, eles se entrelaçam,
né? Então, se a gente não tiver o entendimento disso, tá? Que não é só questão biológica que vai influenciar, não é só psicológica ou não é só social, né? Na realidade, é um conjunto de contextos, né? Biológico, psicológico, social, que vai interferir na saúde mental. Total. Tá? Mas Então, o não só no social... transtorno alimentar, sabe, Não, Fátima? Na obesidade também, né? também, em qualquer contexto de saúde mental, não necessariamente a obesidade não é da saúde mental, ela só se torna da saúde mental quando ela tem um transtorno da compulsão alimentar, não é Sim. isso? Mas hoje a gente vê que obesidade é neurocomportamental. É Então, neurocomportamental. hoje a gente vê que os médicos, psiquiatras, psicólogos são mais adequados do que, por exemplo, aqueles médicos que vão cuidar só do metabolismo ou dando remédio para emagrecer. A gente tem que ver que é uma coisa muito maior do que diminuir o apetite ou forçar a não comer. Sim. É. E você sabe que você estava falando do negócio da comida, né? Que eles ficam com pensamentos de comida. Se a gente for para pacientes com anorexia, né? Tem muitos desses pacientes que são exímios cozinheiros. Muito, eles são até obcecados, né, por Obceca- comer e fazer os outros comerem. Exatamente. Mas eu atendi durante não sei quantos anos lá no Bullying Anorexia mesmo. Quantas vezes a gente tinha conversas de receitas, porque eles estavam assim, nossa, você é francesa, me falar como fazer ratatouille. E você vê, a pessoa tem transtorno da anorexia, não come nada, tá com um controle muito doente, mas Sim. só fala sobre comida. E Comida. faz os outros comerem. Então, cozinham, fazem coisas super boas e deixam todo mundo comer. Então, isso Ex- é uma coisa muito clássica, hein? É super clássica, na realidade, porque eu lembro dos atendimentos em grupo, gente, eles trocavam receita o tempo todo, como se É, tivesse dizendo tudo assim, olha, eu bem, como, tudo bem, eu como tudo é, isso, tô vivendo né? feliz com, é, Hã? E aquilo tudo, na visão deles, era tudo proibido, né? Só que, na realidade, eles entram num contexto o tempo todo obsessivo em relação à comida, porque eles não uhum, comem. é exatamente. O cérebro fica lembrando, fica dizendo, me dá comida. O cérebro faz questão de dar, de dar esse recado. É por isso Pois que é é. tão grave, sabe, Fátima? A anorexia é um dos transtornos alimentares mais graves que tem, né? Sim, O risco de morte é importante. E é justamente grave porque o próprio cérebro não escuta aquele grito de sobrevivência, que é a fome. Então, é exatamente. por isso que é muito, muito grave. O paciente está desconectado. Exatamente. Completamente desconectado, Sofia. Né? Uhum. Porque, na realidade, ele está indo contra tudo aquilo que o faria sobreviver. Isso. Porque, como. E você vê, Fátima, quando você trabalha com famílias, eu tenho agora uma paciente, graças a Deus, hoje, sabe o que ela falou para mim? Ela tem anorexia, ela estava emagrecendo, emagrecendo, e a gente tentando fazer ela comer. Os pais ficam extremamente vulneráveis, porque eles passam de raiva, pensando, gente, se ela só aceitar comer, tudo vai resolver. E desespero, porque eles veem que a criança, a menina, ela não consegue comer mesmo, ela tem uma coisa que bloqueia. Mas eu acho também, Sofia, que na anorexia, acho que nós temos um dado que é super importante e que talvez uma das coisas que mantém o indivíduo nessa doença, que é a distorção de imagem. Exatamente. E por A, isso, de a, novo, é super importante trabalhar com psicólogo. Sem dúvida, porque a distorção de imagem, né, ele por É mais muito forte. magro que ele esteja, né, na realidade, o que eles, quando ele olha no espelho, quando olha, porque na realidade eles não se olham, eles não se percebem como eles estão. Tá? Ele se vê Então, maior, eles se veem bem maiores, né? E maiores quanto? Coxa, nádegas, né? Então, na realidade,
fica completamente o quê? Eu estou enorme, como é que esse povo não quer que eu emagreça? Se emagrecer é natural, Uhum. é aceito, né? Entre aspas, é aceito por todo mundo, né? Todo mundo, quando você emagrece, você chega em algum lugar, nossa, você emagreceu. Como se isso dissesse o quanto você é capaz, dissesse o quanto você é É inteligente, dissesse o quanto você tem sucedido. sucesso, é bem sucedido. E concordo, Fátima, quando a gente trabalha como nós dentro de ambulatório de transtornos alimentares, a gente aprende a nunca fazer um comentário sobre o corpo, que seja que engordou, seja que emagrece, e a gente fala nada. Porque você não Nada. sabe como emagreceu, né? Imagina você incentivar um paciente bulímico que está vomitando e dando todo o reforço, dizendo, nossa, emagreceu, que tá bonita, né? E a gente vê que isso é tóxico, porque Sem vai dúvida. até deixar a paciente dentro dessa doença, né? Exatamente. Exatamente. Não existe a palavra você engordou ou você emagreceu. Né? Não existe. E é interessante, né? Porque existem rótulos, né, que eles usam, né? Alguns rótulos que para algumas pessoas seriam palavras de tipo assim, nossa, eu estou bem, para eles, por exemplo, eu nunca me esqueço de uma anorexica não, minto, uma bulímica, que ela estava sobrepeso. Ela não tem, porque na realidade a bulímica ou é sobrepeso ou é peso normal. É isso? É difícil você ter uma obesidade tipo 2, uma bulímica, né? Uhum. Não que não possa aparecer, mas, né? E ela falou assim para mim, outro dia eu estava passando na rua e um cara falou assim para mim, como você está gostosa? Eu quase meti a mão na cara dele. Eu falei, mas por quê? Gostosa, Fátima? Ele está me chamando de gorda. Sim, é impressionante como as pessoas hoje se dão essa possibilidade de falar sobre o corpo do outro, que era uma coisa extremamente mal educada há umas 2 gerações atrás, né? Sem dúvida, sem Que hoje dúvida. virou o domínio público. É extremamente desagradável. Eu me lembro de dentro de uma loja. Era uma loja onde eu fui uma Hum. vez. Eu comprei algumas coisas e quando voltei, o vendedor se lembrou de mim, porque eu sou mãe de 4 filhos, então ele lembrou que eu tenho vários filhos. Ele quis ser gentil, sabe o que ele falou para mim? Ah, Nossa, você emagreceu? Eu olhei para ele e falei, não. Eu falei, nossa, mas esse cara não me conhece, ele está me dando esse elogio para quê? Para me deixar feliz, para me comprar, na verdade. E olha que coisa totalmente fora do educado, achei. Eu achei muito invasivo isso. E eu sei que ele fez para me agradar, mas como eu trabalho com transtornos alimentares, que eu estou o tempo todo lutando contra essas coisas, né, de simplificar tudo ao corpo, eu fiquei muito irritada. Falei, não, não emagreci. mas aí é que está, Sofia, essa ideia, né, do elogio, na realidade, está sempre ligada a esse contexto. É Eu não vou impressionante. elogiar, e é isso que eles aprendem, por exemplo, o indivíduo com transtorno alimentar, ele só se apropria desse contexto. O Isso, corpo é a minha porta de entrada. O corpo vai me dizer se eu estou bem ou não, se eu exatamente. estou É por feliz ou isso não. que, Fátima, é por isso que a gente está vendo um aumento muito grande de transtornos alimentares, que também as mídias sociais, elas estão incentivando esse contexto. A gente vê que Instagram é provavelmente a rede social que mais incentiva a transtorno alimentar. De tanto ver aqueles corpos o tempo todo, com Photoshop, no ângulo que deixa a pessoa mais magra, não sei, e essa excesso, abundância de imagem ataca a nossa própria imagem corporal. Uhum. Deixa eu ver, tem uma pessoa que falou alguma coisa aqui, eu gostaria de dividir contigo. Eu acho até que você está conseguindo ler ali. É Esther de Jesus. Acho que esses termos também são rótulos de patologização, bulímica, anoréxica. Perdão, veja assim. Hoje é importunação sexual certas falas invasivas,
são importunações sexuais. Bom, Os rótulos de patologização, não concordo. São patologias mesmo, com sintomas e com diagnóstico, né? É verdade que as pessoas podem falar, nossa, hoje fui bulímica, eu uso as palavras, mas quando nós duas estamos usando, são pacientes que foram diagnosticados, né, com o próprio diagnóstico do psiquiatra. exatamente. E eu acho que tem outra coisa, né? Na realidade, quando eu estou falando de transtorno alimentar, que a gente sabe que é uma patologia, sim, né? Quando a gente trabalha com os nossos pacientes, né? Tanto eu quanto você, né? O rótulo para nós, na realidade, não faz parte da carteirinha. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos entendê-la dentro do contexto dela. Isso. Né? Então, eu não vou usar um rótulo, você é anoréxica. Não, ela já sabe que ela é. Eu não preciso ficar afirmando isso. Tá? Agora, quando eu estou falando de uma patologia, de fato, e hoje nós viemos aqui justamente para trabalhar essa questão da patologia, dos transtornos alimentares, é impossível que eu não possa me dirigir a vocês falando do quê? De anorexia, de bulimia e de transtorno da compulsão alimentar. Né? Então, a patologização, né, que você colocou, me perdoe, né, de fato, não ocorre no discurso nem da nutricionista, nem no discurso da psicóloga. Né? Então, nós estamos olhando para uma coisa que acontece e é a partir dela que tanto eu quanto Sophie saberemos exatamente como tratar. Porque assim, achou muito interessante essa conversa, Fátima, porque não é qualquer profissional que consegue tratar. Né? E por isso que dentro do Ombulim tem uma formação que hoje dá para fazer online, inclusive, mas que treina os profissionais a adquirir essa habilidade a poder atender. Não é qualquer um que pode se inventar E atender. de atender. Né? Então, o que Exatamente. eu estou ensinando no meu curso é que um profissional de saúde já pode conhecer e detectar, mas tratar não. Tratar tem que mandar e indicar. E o primeiro para ser mandado, muitas vezes, vai ser o próprio psiquiatra para fazer, fechar o diagnóstico. Né? Exatamente. E na realidade, assim, que nem você está falando, né? No nosso curso aqui também, a gente tem essa tendência de mostrar para a pessoa o quanto ela precisa estudar, o quanto ela precisa entender esse transtorno, tá? O quanto ela tem que ver as várias vertentes, porque uma coisa muito interessante, quando a gente pensa em bulimia e transtorno da compulsão alimentar, né? Dentro da abordagem que eu atuo, a terapia cognitiva comportamental ela é altamente eficaz, Sim, cientificamente comprovada. Tá? Quando a gente fala de anorexia, embora a gente saiba muito sobre ela, tá? Nós não temos ainda, até hoje, uma abordagem de escolha que diga essa abordagem é fidedigna. Não. Mas não temos. Saber, tudo que é um pouquinho da psicologia, acho que é assim. E saber, a nutrição, ela se achava dona do saber. Então, patologia X faz isso, esse plano alimentar. E hoje a gente está descobrindo que também não, a gente não pode fazer. Que cada paciente é único. E que é o paciente que vai ser especialista da doença dele. Olha que interessante, na nutrição está mudando muito também. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Né? Esse é o grande contexto. Eu acho que, na realidade, acho que a gente chegou onde a gente queria, né, Sophie? Perfeito. Eu acho fantástico esse trabalho que vocês estão fazendo, né, de educação no Brasil inteiro, que está precisando. Né? Pelo menos alguém que sabe reconhecer e falar: opa, aqui tem um risco. Eu vou encaminhar para alguém que sabe melhor. Exatamente. Desculpa, exatamente. Não. Esse é o contexto da cognitiva ciência. Tá? É mostrar. Muito bom. Tá? Parabéns, Obrigada. Fátima. Né? Obrigada. E mostrar exatamente isso, né? A possibilidade de estudar, a possibilidade de perceber as coisas, né? De poder, pelo menos, dizer assim: nossa, essa paciente aqui me parece bulímica.
deixa eu encaminhar para alguém que me deu o diagnóstico. Exatamente. E entender que essa paciente que tem esses sintomas, de jeito nenhum tem que passar uma dieta restritiva. Sem dúvida. Mesmo se ela quer. Porque vai colocar ela mais doente ainda. E assim, sem dúvida, sem dúvida. Né? Esse é o grande complicador. Né? Eu vou pedir para o pessoal esperar um pouquinho, que eu quero ainda conversar com vocês um pouco, quem está nos assistindo. Eu vou dizer à Sofia que amei estar com ela. Eu né? também adorei. É um prazer sempre poder conversar contigo. Né? A gente tem grandes bate-papos fora da live. Né? E você está no meu YouTube também, se me deu uma entrevista linda sobre compulsão. Exatamente, sobre compulsão alimentar. Né? E te agradeço muito por esse prazer de estar contigo. E boa sorte nesse curso, um curso todos, de utilidade pública. Valeu, querida. Um beijo para você. Tchau a todos. Tchau. Josemar, você está aí, Josemar? Gente, vocês estão me ouvindo? Josemar? Estão me ouvindo, Mar? Valeu. Eu não respondi. Ótimo. Eu gostaria de conversar um pouco com esse pessoal que está aqui, tá? Que no dia 19 nós teremos mais uma live sobre transtornos alimentares e onde vou estar conversando com a Paula. A Paula é educadora física, trabalha comigo há muitos anos e ela vai falar um pouco da experiência dela no trabalho com transtornos alimentares e educação física, tá? E um outro contexto bem importante que eu acho, né, é que nós estamos lançando isso, vou pedir para o Josemar falar um pouquinho, um curso em transtornos alimentares, onde nós vamos ter um apanhado de profissionais de psiquiatria, psicólogo, nutricionista, educador físico, trazendo um pouco da nossa experiência, né? Como trabalhar, como tratar e no final, uma discussão de caso que vai ser levada às pessoas que fizerem o curso, tá? Eu com a nutricionista, eu com a psiquiatra, eu com a educadora física, para que vocês possam entender como essa multidisciplinaridade, né, vai olhar o mesmo caso sobre vários enfoques. E a importância disso, gente, para que a gente possa trabalhar com transtornos alimentares. Não se trabalha transtornos alimentares sozinho, é necessário uma equipe, principalmente de um psiquiatra, de um psicólogo e de uma nutricionista. Josemar, fala mais um pouquinho sobre o nosso curso. Claro, professora. Parabéns pela live, estava muito boa a conversa. Todos nós aqui prendeu bastante atenção de todo mundo, professora. Então, conforme a senhora comentou, já fez a introdução, no dia 21 de novembro, daqui a aproximadamente 15 dias, teremos um novo curso, que é a Formação Transdisciplinar de Transtornos Alimentares, professora. É um curso que será totalmente online, ao vivo, são aulas igual estamos tendo agora, junto com a live com a senhora. As aulas serão somente aos sábados, das 9 às 16h45. São encontros mensais. Professora, o que a cognitiva... Conta um breve relato. A senhora falou bem pouquinho no início, mas o que a cognitiva traz para nós aí, um histórico bem rápido para nós aí? Olha, a cognitiva, ela foi formada por 3 psicólogos. Hoje nós estamos em 2 psicólogos, eu e Marco Calegaro. E ela foi formada porque a gente sempre teve uma preocupação em poder levar para fora de São Paulo, para outros lugares de São Paulo, do Brasil, desculpa, a possibilidade das pessoas poderem se aperfeiçoar enquanto profissionais. Tá? Então, nós temos desde 2016, a gente vem desenvolvendo cursos que nós levamos para vários estados do Brasil, sempre com o intuito de aperfeiçoar, sempre com o intuito de desenvolver maiores habilidades nos profissionais, né? Até porque o grande núcleo de estudo, de desenvolvimento, a gente sabe que é São Paulo, muitas vezes fica muito difícil de outros profissionais de outros lugares virem até São Paulo,
Então, essa é a nossa principal, é aprimorar, é desenvolver, é capacitar, é promover a capacitação e de aprimorar novas habilidades nos profissionais, tá? Principalmente na área da saúde mental. Eu acho que isso é o mais importante da nossa visão enquanto grupo pertencente ao Cognitivo à Ciência. Não só os diretores, mas todos os professores que fazem parte dessa família que necessariamente tem uma preocupação clara, cabível em levar o mais que a gente possa o aperfeiçoamento para a área da saúde mental. Legal, professora. E só lembrando que nesse período a gente já formou aí, já passou pela gente mais de 2.000 pessoas, né, professora? Acho que até Exatamente, tem esse número até está exatamente. desatualizado já, a gente tem que aumentar. Sim. No último ano aí, entre ano passado e esse ano, também já tiveram várias turmas de TCC, de neuropsicologia. Com certeza esse número é maior. Mas Sem legal, dúvida. professora. Então, se a gente fosse falar um pouquinho agora sobre o nosso transtornos alimentares, né? Nós temos alguns objetivos gerais, né, professora? E alguns Sim, específicos. exatamente. Por Você exemplo, fala, não, diga, podemos falar juntos aí, ó. Só fala dos gerais e eu falo um pouquinho dos específicos, pode ser? pode ser. Dentro do contexto. Vamos lá, então. Gerais, Bom, então, professora. os gerais, na realidade, a ideia, né, é a formação e capacitação de profissionais para o atendimento de pacientes com transtornos alimentares. Esse curso ele vai ser destinado a profissionais da psicologia, da educação física, da nutrição e da psiquiatria. Tá? Nós vamos trazer na psicologia a abordagem da terapia cognitiva comportamental e nós vamos ampliar um pouco essa abordagem para uma nova abordagem que está sendo muito trabalhada com pacientes que têm transtornos alimentares, tá? Que é a terapia do esquema de Jeffrey Young. Né? Nós vamos trazer um conteúdo nutricional, um conteúdo psiquiátrico, o educador físico e, mais ainda, qual é o trabalho do psicólogo familiar com essas famílias que têm filhos, amigos ou primos, sobrinhos com transtornos alimentares. Qual é o trabalho? Né? Como essa família deve ser ouvida? De que forma ela deve ser ouvida? Tá? Então, nós estamos fechando um movimento entre psicologia, psicologia familiar, educação física, nutrição e psiquiatria. Muito legal, professor. Então, dentro desses objetivos, a gente pode, então, especificar que, no final, nós vamos conseguir identificar os transtornos, realizar diagnósticos, não é isso? Isso. Verificar possíveis comorbidades, as famílias, atendimento familiar também, conforme a senhora já comentou, né? Um tratamento nutricional e a equipe está muito boa, né, professora? Vamos Sem vê-la agora em dúvida. seguida. Sem dúvida, vamos vê-la. E o interessante, professora, o público-alvo, ele não é apenas voltado à psicologia, né? Nós temos estudantes, inclusive, podem participar, tanto da área da psicologia, nutrição, educação física e psiquiatria, tanto os profissionais quanto estudantes. Estamos ampliando mais ainda o nosso leque para atingir os estudantes, inclusive, né? Já Sem desde a dúvida. graduação ainda. Isso é muito importante. Isso é uma coisa muito importante, professora Fátima, que eu gostaria que a senhora explicasse, a senhora já comentou rapidamente, mas as duas últimas aulas, elas vão ter um detalhe especial, né? É quase que um Vai. debate entre a senhora e os profissionais, é isso? Exatamente. Nós vamos trazer um caso clínico, tá? E ele vai ser discutido pelas três vertentes: nutrição, educação física e psicologia, né? Então, eu vou me encontrar, paralelamente, eu e a nutricionista, nós vamos conversar sobre aquele caso, tá? Esse caso vai ser passado para vocês com antecipadamente, e, evidentemente, que depois eu vou discutir com a psiquiatria também, tá? A psiquiatria também aparece aqui. Então, é psiquiatria, psicologia com a psicologia com a nutrição, psicologia com a educação física e psicologia com a psicologia. Eu comigo mesmo, tá? Então, na realidade,
a gente vai terminar esse curso com uma grande discussão, onde vocês possam entender como cada profissional atua dentro de uma equipe, né, lidando com o mesmo caso. Nossa, que show, hein? Tá? Eu acho que vai ser maravilhoso. Com certeza. É muito legal mesmo. Então, aqui está Duração do curso tem. Oi, Opa, os professores, olha, muito importante. professora Fátima Vasques, essa não pode faltar. Professora Fátima Acho que Vasques, né, professora, é nossa diretora da Cognitiva Ciência, uma grande experiência há mais de 30 anos, a professora Fernanda Psiolaro, Psiolaro. nutricionista e Isso. coordenadora da nutrição do Dambulim também, a professora Esther, todas, a professora Anne Maciel, que vai iniciar a aula, né, professora? A primeira aula será com ela, dia 21, Exatamente. A né? primeira aula é com ela. Psiquiatra, muito. E é a professora doutora Paula Costa, que vai estar conosco dia 19 na live exclusiva com a questão do educador físico, é isso? Exatamente. A visão do educador físico e a Hum, visão da psicologia no tratamento dos transtornos alimentares. muito legal. Então, Agora, deixa eu só falar uma coisinha. Diga. Esses profissionais, tá? Todos nós, eu, Fernanda, Esther, viemos de um movimento do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, tá? Onde eu trabalhei lá durante 18 anos, trabalhando diretamente com transtornos alimentares. Hoje eu estou trabalhando nos transtornos do impulso, continuo trabalhando com dependência de comida, que é uma nova visão de ver a compulsão alimentar. Todos esses, tá, fizeram parte do ambulatório de transtornos alimentares. Então, nós vivenciamos, estudamos cada momento que vai ser lá. O horário da live, Ana Souza, no dia 19, continua às 20 horas. Perfeito. E uma coisa muito importante, professora Fátima, é que o nome do curso, ele é a formação transdisciplinar. Acho que esse Exatamente. é um grande detalhe, porque ele visa fazer com que todas as disciplinas elas tenham uma compreensão mais articulada entre as disciplinas, buscando uma compreensão da complexidade. Eu acho que isso Exatamente. não serão apenas disciplinas soltas, sem um contexto final, né, professora? Exatamente. Acho que Exatamente. é isso que é interessante. Todas estarão interligadas. Então, aqui, ó, o programa do curso está aqui, ó. Então, por exemplo, diagnóstico dos transtornos alimentares, estudos de casos, discussão de casos com equipe multidisciplinar, terão 2 disciplinas, a 1 e a 2, comportamento alimentar e imagem corporal. Professora, se você quiser falar de alguma disciplina dessa aí, pode me interromper, tá? Tá ok. Novas tendências para tratamentos de transtornos alimentares, famílias de transtornos alimentares, atendimento nutricional, o educador físico na prevenção e tratamento e a terapia cognitiva. Exatamente. Bom, E essa nova tendência, desculpa, essa nova tendência para tratamento, eu estou falando de terapia de esquema, tá? Que é uma ampliação da terapia cognitiva. Né? Então, existem algumas modificações quando a gente atende na terapia de esquema para transtornos alimentares. Ótimo. Professora, quando você fala em terapia do esquema, a gente fala em psicologia, mas será uma linguagem a todos? Por exemplo, o educador físico vai compreender, o nutricionista vai entender? Sem As dúvida. pessoas podem ficar com essa dúvida, né? Sem dúvida, porque, na realidade, uma das coisas que forma o grupo, tá, é todos falarem a mesma linguagem. Então, nós estamos falando de nutrição comportamental, nós estamos falando de terapia cognitiva comportamental. Né? Então, legal. acho que isso, Sofia, deixou bem claro, né? Se vocês prestarem atenção na live, nós temos a mesma linguagem. Né? Então, isso é a grande importância hoje de você poder estar atendendo esses pacientes e com essa equipe falando a mesma linguagem. Maravilha, professora.
Então, conforme a gente conversou anteriormente, professora, passamos para eles, o curso será 100% online, ao vivo. Isso que é muito importante. Não terá nenhuma aula gravada. É totalmente ao vivo. As aulas serão dinâmicas, interativas e sempre aos sábados, encontros mensais, aos sábados às 9 às 16h50. A carga horária é de 88 horas, serão 11 encontros de 8 horas aula cada. Tá? Então, os 9 primeiros serão de aulas das disciplinas em si e os 2 últimos do estudo de caso em equipe. Então, Exatamente. quem tiver interessado pode procurar diretamente ali através do nosso WhatsApp, que é o 11 31 36 0275. Pode falar diretamente com a Sheila, que ela já está esperando vocês para passar as informações. Amanhã de manhã estamos com todas as informações. E um detalhe, professora Fátima, que é muito importante. Sim. Nós estamos já com alguns pré-inscritos, tá? Ótimo. Nós vamos trabalhar com lotes. Então, o primeiro lote já está se esgotando, tá? Então, aqueles que se inscreverem até o mais rápido possível conseguirão ainda atingir o primeiro lote, que está... Falamos o valor, professora Fátima? Podemos falar, né? Vamos Acho falar que o valor do sim, primeiro né? lote? O Vamos primeiro falar o lote está valor. com desconto e serão 13 parcelas, mensalidade de R$ 345 para o primeiro lote. Tá? A primeira mensalidade é somente em dezembro e a taxa de matrícula de R$ 300. Então, muito simples, eu acho que é um curso maravilhoso e a Sheila tem maiores informações para poder tirar todas as dúvidas de vocês e tudo mais. Isso. Doutora Fátima. Deixa eu só falar Fala. mais uma coisa. Fizeram uma pergunta aqui. Diga. Para a live do dia 19, tem que fazer inscrição. Tá? Então, logo, logo, vocês vão receber o convite por nós para que vocês Isso. possam fazer a inscrição. Quem já fez inscrição para essa live vai receber o informativo, né, o convite para a próxima live. Sempre as lives têm novos convites para serem feitas inscrições. Ô, Josemar, deixa eu te fazer uma pergunta. As Diga. pessoas que perderam, que não estão aqui, as datas fixadas no módulo, tem data fixada, tá, gente? Nos módulos. Vocês recebem um cronograma. Para quem não assistiu, para quem quer rever de novo, nós vamos estar lá no YouTube, não é isso? A live, professora? Isso. Sim, com certeza. Eu não sei se amanhã ainda é possível, tem que ver com a equipe técnica, Tá. mas vamos fazer o esforço para que amanhã mesmo a live já esteja no nosso canal, já passei para o pessoal. Já estamos aí com um número bem interessante de inscritos, sempre tem alguma novidade ali, né, que nós vamos colocando. E tem as nossas redes que estão ali, a Cognitiva Ciência no Instagram, no Facebook também. Estamos sempre movimentando nossos canais de comunicação. Né? Maravilha. Muito isso, bom. gente. E uma coisa importante, professora Fátima, que eventualmente alguém que não consiga assistir o curso, perder o curso naquele sábado, que tem algum compromisso, né, do nosso curso, a aula ficará gravada para posteriormente, durante 15 dias após, a gente encaminha o vídeo da gravação da aula do curso. Então, não é motivo para não fazer o curso, né, professora? Exatamente. Exatamente. E visite a nossa página no nosso site, verifique os nossos cursos que nós temos. Nós temos outros cursos, neuropsicologia, terapias cognitivas, e em todos os demais na área de saúde mental. Exatamente. Bom, acho que agora a gente já pode se despedir. Gente, muito obrigada. Adorei estar com vocês, né? E espero que a gente possa se encontrar no curso da Cognitiva Ciência, né? Interdisciplinaridade, ou palavrinha difícil, dos transtornos alimentares. Obrigada e um beijo a todos vocês. Professora, Beijo. deixa eu só Fala. cortar aqui, ó. A Leni fez um comentário muito importante no Não chat. diga. Ela colocou aqui, fiquei triste. Não Por quê? consigo fazer nos sábados. Oh, my God. Mas ela pode ver as aulas gravadas conosco. Pode. Ela pode Pode. assistir a aula gravada. Ela terá 15 dias para rever essa aula. Obviamente Exatamente. que é uma aula ao vivo, né, professora? Exato. A aula é ao vivo. Exatamente. A aula é ao vivo. Leni, fala com a Sheila, Leni. Fala com a Sheila que a gente vai conseguir ver alguma situação para você, tá? Professora Fátima, muito obrigado, então.
Obrigado, Obrigado a a todos. todos. Um bom final de semana a todos e até a próxima live, tá, gente? Não percam, vai ser maravilhosa também. Um beijo. Valeu, gente.